Na recepção do meu casamento, minha irmã agarrou meu braço e disse: "O divórcio da mamãe e do papai foi minha maior conquista." "O quê?" Perguntei enquanto a banda tocava nossa música de dança de pai e filha sem o nosso pai lá, porque ele não falava com nenhuma de nós há 3 anos. Minha irmã Hair me puxou para longe do meu novo marido, para a sala de casacos, onde ninguém podia nos ouvir por causa da música. Fui eu. Eu sou o motivo de eles não estarem mais juntos. Ela disse isso como se estivesse orgulhosa, como se tivesse realizado algo incrível. Eu olhei para a maquiagem perfeita dela e seu vestido de madrinha que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas, porque Hair sempre conseguia o que queria. "Do que você está falando?" Pensei que talvez ela quisesse dizer que tinha revelado acidentalmente um caso do papai ou encontrado cartões de crédito secretos da mamãe, ou algo que expusesse problemas que já existiam. Ela sorriu. E era o mesmo sorriso que ela tinha quando entrou em Yale, quando conseguiu seu emprego no banco de investimentos, e quando comprou sua cobertura aos 25 anos. A mamãe era tão irritante, sempre perguntando sobre lição de casa, verificando se comíamos vegetais e querendo saber para onde estávamos indo. Ela nunca calava a boca sobre notas, inscrições para a faculdade e nossos futuros, e eu não aguentava mais. Meu cérebro não estava processando o que ela estava dizendo porque não fazia sentido. E daí? Todas as mães fazem essas coisas. Mas Heather balançou a cabeça como se eu fosse simples demais para entender. Não como a nossa, ela era obsessiva. Lembra como ela ficava acordada até chegarmos em casa, mesmo que fossem 3 da manhã? Como ela ligava para os pais dos nossos amigos para verificar as histórias de quem ia dormir fora? Ela me fazia parecer uma criança na frente de todos. Lembrei-me dessas coisas, mas lembrava delas como a mamãe se importando conosco, não como uma ofensa terrível. Ela nos amava. Ela estava nos protegendo. Heather riu e foi um riso frio. Ela estava nos sufocando, então eu resolvi isso. A música lá fora ficou mais alta quando alguém abriu a porta, mas Hair a empurrou para fechar novamente. Resolveu o quê? Como se conserta pais sendo protetores? Foi quando o sorriso dela aumentou. "Você faz eles se odiarem mais do que amam seus filhos." Meu estômago embrulhou porque eu estava começando a entender o que ela estava me dizendo. Comecei pequeno. Deixei o brinco da mamãe no carro do papai, mas não qualquer brinco. Um que ela tinha perdido meses antes. Um que ela tinha acusado a faxineira de roubar. Heather examinava as unhas feitas enquanto falava. Papai trouxe para casa todo confuso, perguntando como foi parar lá, e mamãe assumiu imediatamente que ele estava mexendo na caixa de joias dela, primeira briga. Ela contou nos dedos como se estivesse listando conquistas. Depois mudei a senha do celular do papai e disse à mamãe que ele estava escondendo algo. E quando ele não conseguiu explicar por que tinha mudado, porque não tinha mudado, ela ficou mais desconfiada. Segunda briga. Minhas pernas ficaram fracas e me sentei em cima do casaco de alguém. Inscrevi o papai em sites de namoro usando o e-mail do trabalho dele. Garanti que a mamãe encontrasse os e-mails de boas-vindas. Ele negou. Mas quem acredita nisso? Terceira briga, então eu realmente fiquei criativa. Ela pegou o celular para ver a hora, como se estivesse entediada. Lembra quando o papai perdeu sua formatura do ensino médio porque estava em Boston? Eu balancei a cabeça porque aquilo tinha destruído a mamãe. Eu reservei aquela viagem, usei o cartão de crédito e o e-mail dele para confirmar a inscrição em uma conferência. Ele achou que a secretária dele tinha feito isso. E mamãe achou que ele escolheu o trabalho em vez da família novamente. O quarto estava girando e eu queria vomitar. Por que você faria isso? Eles eram felizes. Nós éramos felizes. Mas Hair apenas revirou os olhos. Você era feliz porque era a favorita da mamãe. A bebezinho dela que não podia fazer nada de errado. Eu era aquela que ela assediava constantemente sobre tudo. Minhas notas eram altas o suficiente? Eu estava namorando os garotos certos? Eu estava escolhendo o curso certo na faculdade? Ela questionava cada decisão que eu tomava. Ela ajeitou o vestido no espelho atrás de mim. Depois da coisa da formatura, comecei a apagar as mensagens do papai para a mamãe, pedidos de desculpas, explicações, planos de jantar. Ela esperava sozinha nos restaurantes enquanto ele ficava em casa se perguntando por que ela nunca aparecia nos jantares que ele planejava. Meus pais foram casados por 28 anos antes do divórcio. E papai nem fala conosco agora. Mamãe chora até dormir. Você arruinou tudo porque ela perguntava sobre sua lição de casa. Eu estava gritando, mas a música abafava o som. Não apenas lição de casa, tudo. Ela se metia na minha vida constantemente. E agora ela está deprimida demais para incomodar alguém. Papai se foi. Então nada de jantares em família onde ela poderia me interrogar sobre minhas escolhas de vida. Eu finalmente posso respirar. Foi aí que a porta se abriu. E vimos nossos pais parados lá enquanto a mamãe chorava. Mamãe estava paralisada na porta com lágrimas escorrendo pelo rosto e a maquiagem borrada em faixas escuras. A mão do papai agarrava o batente da porta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos e todo o seu corpo parecia rígido, como se alguém tivesse socado todo o ar para fora dele. Observei seu rosto passar por confusão, choque e depois uma compreensão que fez seu maxilar travar com força. 3 anos de raiva que o mantiveram longe de nós começaram a se transformar em algo diferente. Enquanto ele processava o que Heather acabara de confessar, seus olhos iam para a mamãe e voltavam, enquanto seu cérebro alcançava o que seus ouvidos tinham ouvido. O brinco no carro que ele trouxe para casa confuso, a senha do telefone que ele nunca mudou, os e-mails do site de namoro que ele nunca enviou, a viagem para Boston que ele nunca reservou, todas as mensagens apagadas, jantares perdidos e evidências fabricadas que destruíram seu casamento. Ele passou 3 anos acreditando que sua esposa não confiava nele e que sua família não o queria, quando a coisa toda foi arquitetada por sua filha mais velha. O sorriso de Heather desapareceu no segundo em que ela os viu parados lá. Seu rosto passou por uma rápida transformação de orgulhosa para apavorada, e depois para algo defensivo e duro. Ela abriu a boca, mas nada saiu, o que eu nunca tinha visto acontecer antes, porque Heather sempre tinha palavras, explicações e maneiras de controlar todas as situações. Suas mãos perfeitamente feitas fecharam-se em punhos ao lado do corpo, e sua respiração acelerou. Para alguém que passou a vida inteira manipulando pessoas e ficando 3 passos à frente, essa foi a primeira vez que ela perdeu completamente o controle de algo que criou. A sala dos casacos pareceu menor de repente, com todos nós presos ali juntos, e a música ainda tocando lá fora como se nada tivesse mudado. A coordenadora do casamento apareceu atrás dos meus pais no corredor, parecendo preocupada e profissional. Ela perguntou
se estava tudo bem, porque os convidados estavam começando a notar que a família havia desaparecido, e as pessoas estavam sussurrando. Eu podia ver além dela, para o salão de recepção onde meu casamento deveria estar acontecendo. Mesas cheias de pessoas comendo aperitivos, bebendo champanhe e dançando ao som da banda que Theo e eu passamos meses escolhendo. Meu cérebro se dividiu em duas direções ao mesmo tempo. Parte de mim queria voltar lá pra fora, fingir que isso não estava acontecendo e aproveitar o dia do meu casamento como planejei por um ano. A outra parte sabia que eu não podia sair daquele quarto enquanto minha família desmoronava, na minha frente. Meu casamento com Theo tinha começado há poucas horas e tínhamos toda a nossa vida pela frente. Mas o casamento dos meus pais, que durou 28 anos, foi destruído por mentiras e manipulação, e eles mereciam saber a verdade, mesmo que isso significasse que minha festa acontecesse sem mim. Disse à coordenadora que precisávamos de alguns minutos e que ela deveria dizer aos convidados que estávamos tirando fotos ou algo assim. Ela assentiu e saiu, mas seu rosto mostrava que ela sabia que algo estava seriamente errado. A porta se fechou novamente e estávamos de volta à sala dos casacos, que cheirava a perfume e lã, e agora parecia uma jaula. Heather tentou se mover em direção à porta, mas o papai deu um passo para dentro da sala, bloqueando seu caminho. Mamãe apenas ficou lá chorando aquelas lágrimas, silenciosas, que eram piores do que se ela estivesse soluçando. A banda começou a tocar outra música, e eu a reconheci como uma da nossa playlist da recepção, o que fez tudo parecer surreal. 10 minutos se passaram e a sala dos casacos se transformou em uma zona de guerra. Heather começou a se defender, dizendo que ninguém entendia como era viver sob as perguntas e o monitoramento constantes da mamãe. Mamãe perguntou como Heather pôde fazer isso com pessoas que a amavam. A voz do papai tremia quando ele falava, mas ele não estava gritando, apenas pedindo a Heather para explicar o porquê. Eu fiquei encostada na parede, sentindo meu vestido de noiva amassar, com o casaco de alguém, e assisti minha família ter a conversa que deveriam ter tido 3 anos atrás. Acusações voavam de um lado para o outro. Mamãe mencionou incidentes específicos que agora percebia terem sido fabricados. Papai perguntou sobre a viagem de negócios, os sites de namoro e a senha alterada. Heather continuava dizendo que eles não entendiam a pressão que ela sentia, mas sua voz ficava menos confiante à medida que tinha que explicar cada manipulação em voz alta. Foi quando Theo nos Minúcia encontrou. Ele abriu a porta, deu uma olhada na cena lá dentro, e seu rosto mostrou que ele entendeu que aquilo era sério, mesmo sem saber os detalhes ainda. Ele puxou a coordenadora para o lado e ouviu dizer calmamente para anunciar que o casal estava fazendo uma breve pausa e para continuarem servindo bebidas e tocando música. Então ele voltou e ficou ao meu lado sem perguntar o que estava acontecendo, porque sabia que eu explicaria quando pudesse. A mão dele encontrou a minha e apertou. E senti gratidão por ter me casado com alguém que não precisava de explicações imediatas durante uma crise. A voz da coordenadora veio pelos alto-falantes lá fora, dizendo que a noiva e o noivo retornariam em breve e agradecendo a todos pela paciência. A voz do papai cortou a sala, perguntando a Heather por que ela faria isso com pessoas que a amavam. Suas mãos tremiam e sua voz falhava em certas palavras. A resposta de Heather saiu defensiva e apressada. Ela falou sobre se sentir sufocada, monitorada e questionada sobre cada decisão. Como a paternidade protetora da mamãe parecia controle e vigilância. Como ela não conseguia respirar sob o escrutínio constante de suas notas, namorados, escolhas de faculdade e carreira. Ela disse que ninguém entendia como era ser a filha mais velha que recebia toda a ansiedade da mamãe despejada nela. Que eu era a favorita que não podia fazer nada de errado, enquanto ela enfrentava interrogatórios sobre todos os aspectos de sua vida. Enquanto ela falava, percebi algo que fez meu estômago doer. Heather genuinamente acreditava que estava justificada no que fez. Ela se convenceu de que destruir um casamento era uma vingança razoável por ter uma mãe superprotetora. A mamãe fez um som horrível de algo quebrado e desabou em uma cadeira que alguém havia deixado no canto. Seus soluços não eram altos, mas eram do tipo que vem do fundo da alma quando algo se quebra e não pode ser consertado facilmente. O gerente do hotel apareceu na porta, atraído pelo barulho, e perguntou se precisávamos de algo. Eu disse a ele que precisávamos de privacidade e um espaço maior, e ele nos ofereceu seu escritório, longe da área de recepção. Nós nos movemos em grupo por um corredor de serviço, enquanto os convidados do casamento dançavam, comiam e celebravam sem nós. Eu ainda podia ouvir a banda tocando, e isso fazia tudo parecer mais errado. Minha festa de casamento estava acontecendo sem mim porque minha irmã destruiu minha família e escolheu o dia do meu casamento para confessar. O escritório do gerente do hotel tinha uma mesa, várias cadeiras e janelas que davam para o estacionamento. Mamãe sentou em uma cadeira ainda chorando. Papai ficou perto da janela de costas para nós. Heather sentou na ponta de outra cadeira parecendo encurralada e defensiva. Theo ficou perto da porta como se estivesse guardando-a, e percebi que ele estava garantindo que ninguém saísse até que isso fosse resolvido. O gerente trouxe garrafas de água e lenços e disse para levarmos todo o tempo que precisássemos. Através das paredes, eu podia ouvir música abafada e risadas da minha recepção. Eu disse a Theo que ele deveria voltar e dar desculpas aos nossos convidados porque eles não mereciam ter a noite arruinada por um drama familiar sobre o qual não sabiam nada. Theo olhou para mim e disse que não me deixaria lidando com isso sozinha. Sua voz era firme e certa, e senti algo mudar no meu peito. Estávamos casados há menos de 4 horas, mas ele já estava me mostrando quem ele era como parceiro. Alguém que entendia que crise familiar não espera por um momento conveniente. Alguém que escolheu ficar ao meu lado, mesmo que isso significasse perder sua própria festa de casamento. Apertei a mão dele e me virei para minha família. Heather tentou sair, dizendo que tinha dito o que precisava dizer e que não havia mais nada para discutir. Papai saiu da janela e bloqueou a porta do escritório. Pela primeira vez em 3 anos, eles estavam na mesma sala, olhando diretamente um para o outro. Papai não estava gritando, o que me surpreendeu. Sua voz permaneceu nivelada quando ele pediu a Heather para explicar cada coisa que ela fez, guiá-lo por cada manipulação, passo a passo. Heather pareceu desconfortável pela primeira vez ao ter que listar suas ações em voz alta para as pessoas que ela havia machucado. O brinco, a senha, os sites de namoro, a viagem a Boston, as mensagens apagadas.
Cada um soava pior quando ela dizia na frente da mamãe e do papai juntos. Mamãe parou de chorar o tempo suficiente para perguntar sobre minha formatura do ensino médio. Sua voz saiu fraca e quebrada. Ela queria saber se Heather realmente reservou aquela viagem só para fazê-la pensar que o papai escolheu o trabalho em vez da família. Heather hesitou e então admitiu que sim. Ela usou o cartão de crédito e o e-mail do papai para registrá-lo em uma conferência que ele não sabia que existia. Certificou-se de que as datas entrassem em conflito. Com minha formatura. Queria que a mamãe se sentisse abandonada e sem importância. A expressão no rosto da mamãe quando ouviu isso quebrou algo dentro de mim. Aquele incidente da formatura tinha sido o começo do fim do casamento deles. O momento em que a mamãe começou a acreditar que o papai não se importava com a família. E foi completamente fabricado por Heather, para criar o dano máximo. 2 horas depois do início da minha festa de casamento, eu ainda estava no escritório do gerente do hotel vendo minha família processar o fato de que o divórcio deles foi arquitetado pela própria filha. Meu telefone continuava vibrando com mensagens da coordenadora do casamento perguntando o que fazer sobre o jantar, o corte do bolo e o cronograma que planejamos com tanto cuidado. Os convidados provavelmente estavam se perguntando para onde tínhamos ido. Os pais de Theo provavelmente estavam preocupados. Minhas madrinhas estavam definitivamente confusas, mas nada disso importava, tanto quanto o que estava acontecendo naquele escritório. Mandei uma mensagem de volta para a coordenadora, dizendo para servirem o jantar e cortarem o bolo sem nós. Enviar nossas desculpas. Mas isso não podia esperar. O dia do meu casamento deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Mas em vez disso, tornou-se o dia em que minha família finalmente descobriu a verdade sobre por que desmoronou. Ela levantou da cadeira e pegou o telefone. Ele rolou por algo e depois olhou para mim e perguntou se alguém tinha comido alguma coisa desde a cerimônia. Ninguém respondeu porque comida parecia impossível quando nossa família estava desmoronando no escritório de um hotel. Ele saiu para o corredor e voltou 5 minutos depois dizendo que o serviço de quarto traria sanduíches e café, porque não podíamos ter essa conversa de estômago vazio e champanhe de casamento. O pensamento prático no meio do caos total fez algo quente se espalhar pelo meu peito. Esse homem com quem me casei há 4 horas já estava me mostrando exatamente quem ele era como parceiro. Alguém que pensava nas necessidades básicas quando todos os outros estavam se afogando em emoções. Alguém que entendia que os corpos precisam de combustível mesmo quando os corações estão se partindo. Ele sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. A palma da mão dele estava quente e firme contra a minha. O gesto pareceu uma âncora, impedindo-me de flutuar para longe na confusão de acusações e lágrimas que enchiam aquela sala. Papai se afastou da porta e sentou na cadeira mais distante de Heather. Mamãe ficou perto da janela, olhando para o estacionamento onde os convidados do casamento provavelmente estavam saindo e se perguntando para onde fomos. O silêncio se estendeu entre todos nós até que o carrinho de serviço de quarto chegou. Theo atendeu a porta e o empurrou para dentro. Ele distribuiu sanduíches e café como se estivéssemos tendo um jantar em família normal, em vez da conversa mais importante que qualquer um de nós já teve. Eu não conseguia comer, mas segurei a xícara de café quente porque minhas mãos precisavam de algo para fazer. Mamãe pegou um sanduíche, mas apenas beliscou o pão. Papai bebeu seu café em longos goles, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Sentou-se perfeitamente imóvel com as mãos cruzadas no colo, recusando-se a aceitar qualquer coisa que Theo oferecesse. Papai pousou a xícara de café e olhou diretamente para a mamãe pela primeira vez. Sua voz saiu quieta e cuidadosa quando ele perguntou se ela realmente acreditou que ele a trairia. A pergunta pairou no ar entre eles, pesada com 3 anos de separação e dor. As mãos da mamãe tremeram quando ela levantou sua própria xícara. Ela tomou um gole e depois outro. E eu pude vê-la tentando encontrar as palavras certas. Ela finalmente admitiu que não queria acreditar. Ela o conhecia há 30 anos. Ela sabia que ele amava a família deles, mas as evidências continuavam aparecendo. O brinco, a mudança de senha, os e-mails do site de namoro, as viagens misteriosas, as mensagens apagadas. Cada coisa por si só poderia ser explicada, mas juntas pintavam um quadro que ela não podia ignorar. Sua voz falhou quando disse que tentou dar a ele chances de explicar, mas ele sempre parecia confuso com as acusações dela, e essa confusão a fez pensar que ele estava mentindo. Vê-los falar sobre serem vítimas da mesma manipulação foi pior do que vê-los brigar. Eles estavam 3 anos atrasados para consertar qualquer coisa facilmente. O divórcio era definitivo. Ambos seguiram em frente de maneiras diferentes. Papai construiu uma vida sem nenhum de nós. Mamãe aprendeu a funcionar sozinha, mesmo que chorasse até dormir na maioria das noites. Papai esfregou o rosto com as 2 mãos. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. As linhas ao redor dos olhos estavam mais profundas e seu cabelo tinha mais grisalhos. 3 anos acreditando que sua esposa pensava que ele era um traidor e mentiroso o envelheceram. Ele se virou para Heather e perguntou se ela já considerou o que isso faria comigo. Aos nossos primos mais novos que admiravam nossa família como um exemplo do que o casamento poderia ser. Sua voz permaneceu nivelada, mas eu ouvia a raiva por baixo. A máscara perfeita de Heather finalmente rachou. Seus olhos ficaram brilhantes e sua boca tremeu. Pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, ela parecia que poderia realmente sentir algo real. Ela abriu a boca e fechou novamente. Abriu novamente e disse algo tão baixo que quase perdi. Ela disse que não pensou nos danos colaterais. Ela só pensou em escapar do que parecia vigilância e julgamento constantes. Ela só queria que a mamãe parasse de fazer perguntas, de checá-la e de fazê-la se sentir como uma criança em quem não se podia confiar. As lágrimas que caíram por suas bochechas pareciam genuínas, mas eu não sabia se podia confiar em mais nada sobre ela. Ela passou anos manipulando todos nós. Talvez essas lágrimas fossem apenas mais uma performance. O relógio do escritório do hotel mostrava que era quase meia-noite quando finalmente nos levantamos para sair. Minhas pernas pareciam rígidas de tanto ficar sentada. Theo ajudou a mamãe com o casaco porque as mãos dela ainda tremiam demais para lidar com os botões. Papai segurou a porta aberta para todos nós e caminhamos pelos corredores silenciosos do hotel em direção ao saguão. O salão de baile onde minha recepção aconteceu estava escuro agora. As mesas estavam limpas. As decorações estavam sendo retiradas por funcionários em uniformes pretos. Perdemos a coisa toda. Jantar, corte do bolo, primeira dança, lançamento do buquê, todos os momentos que planejei por meses aconteceram sem eu estar lá. A coordenadora do casamento nos viu e correu até nós. Ela parecia preocupada e exausta. Ela disse que guardou para nós uma camada do bolo e encaixotou todos os presentes e cartões. Ela se certificou de que o fotógrafo tirasse fotos de tudo, mesmo que não estivéssemos lá. Ela foi tão gentil com todo o desastre
desastre que quase comecei a chorar novamente. Agradeci e ela me abraçou e sussurrou que esperava que tudo estivesse bem com minha família. Assenti porque não podia explicar que nada estava bem e talvez nunca mais ficasse bem. O dia do meu casamento estaria para sempre conectado à destruição familiar em vez de celebração. Cada vez que eu olhasse para as fotos do casamento, lembraria da confissão de Heather na sala dos casacos. Cada aniversário carregaria o peso da noite em que nossa família descobriu a verdade sobre o divórcio. Theo e eu subimos de elevador para nossa suíte de núpcias, enquanto meus pais e Heather foram para seus quartos separados. O corredor estava silencioso, exceto pelos nossos passos no tapete. Theo destrancou a porta e entramos. No quarto decorado com pétalas de rosa e champanhe que o hotel havia preparado para nós. Parecia romântico e especial e completamente errado para como eu me sentia. Sentei na beira da cama ainda com meu vestido de noiva. Theo sentou ao meu lado e perguntou se eu queria trocar para algo mais confortável. Balancei a cabeça porque tirar o vestido parecia admitir que o dia realmente tinha acabado. Ficamos sentados lá por talvez 20 minutos, sem falar, apenas existindo no mesmo espaço. Finalmente, Theo sugeriu que fôssemos para a varanda porque o quarto parecia pequeno demais para tudo o que precisávamos processar. Saímos para o ar frio de novembro. As luzes da cidade se espalhavam abaixo de nós. O tráfego se movia em ruas distantes. Em algum lugar lá fora, as pessoas estavam tendo noites normais com problemas normais. Theo perguntou se eu queria adiar nossa lua de mel para o Havaí. A pergunta me surpreendeu, porque eu tinha esquecido completamente que deveríamos voar na manhã seguinte. Como eu poderia entrar em um avião e partir por uma semana quando minha família estava em crise? Como eu poderia sentar em uma praia bebendo coquetéis enquanto a mamãe chorava sobre álbuns de fotos e o papai processava anos de traição fabricada? Eu disse a Theo que não podia sair da cidade agora. Ele assentiu como se esperasse essa resposta. Ele pegou o telefone e começou a procurar a política de cancelamento de nossos voos e hotel. Eu o amei ainda mais por não discutir ou tentar me convencer de que merecíamos nossa lua de mel. Ele apenas aceitou o que eu precisava e começou a resolver a logística. Ficamos na varanda até quase 2 da manhã conversando sobre o que aconteceria a seguir. Nenhum de nós conseguia dormir. Muita adrenalina. Muitos pensamentos girando. Theo perguntou o que eu achava que meus pais fariam agora que sabiam a verdade. Eu disse que não sabia. Eles estavam divorciados. Os papéis foram assinados. A propriedade foi dividida. Você não pode simplesmente desfazer 3 anos porque descobriu que foi manipulado. Mas talvez eles pudessem pelo menos ser amigos novamente. Talvez o papai pudesse voltar para nossas vidas. Talvez a mamãe pudesse parar de ser tão deprimida. Theo ouviu sem tentar consertar nada. Ele apenas me deixou falar sobre todas as possibilidades e medos. Quando finalmente fiquei sem palavras, ele sugeriu que tentássemos dormir algumas horas. Voltamos para dentro e deixei que ele me ajudasse a tirar meu vestido de noiva. Pendurei-o no armário, onde parecia lindo e triste. Vesti a camisola chique que comprei especialmente para esta noite, mas parecia errado também. Tudo sobre esta noite deveria ter sido diferente. A manhã seguinte chegou rápido demais. A luz do sol empurrou as cortinas e meu telefone começou a vibrar na mesa de cabeceira. Peguei e vi o nome da mamãe na tela. A voz dela parecia oca e cansada quando atendi. Ela disse que não dormiu nada. Ela esteve sentada em sua casa, olhando para álbuns de fotos antigos, tentando descobrir quais memórias eram reais e quais estavam manchadas pela manipulação de Heather. Ela continuava encontrando fotos de viagens e feriados, e se perguntando se o papai estava realmente feliz naqueles momentos ou se já estava lidando com alguma crise fabricada que Heather havia criado. Cada sorriso parecia suspeito agora. Cada momento de união familiar parecia que poderia estar encobrindo alguma discussão que Heather havia arquitetado. Mamãe parecia tão perdida e quebrada que tomei uma decisão ali mesmo ao telefone. Disse a ela que Theo e eu estávamos cancelando nossa lua de mel. Ficaríamos por perto. Ela tentou argumentar e dizer que não devíamos mudar nossos planos, mas eu a interrompi. Eu disse que ela precisava de mim e eu não ia a lugar nenhum. Depois que desligamos, liguei para a companhia aérea e cancelei nossos voos. Theo ligou para o resort no Havaí e explicou que tivemos uma emergência familiar. Eles foram compreensivos e disseram que poderíamos remarcar mais tarde. Senti-me culpada por arruinar nossa lua de mel, mas também aliviada por não ter que ir embora. Naquela tarde, meu telefone tocou novamente. O nome do papai apareceu na tela e eu olhei para ele por vários segundos antes de atender. Essa foi a primeira vez que ele me ligou em 3 anos. A primeira vez que ele iniciou contato em vez de eu deixar mensagens que ele ignorava. A voz dele parecia diferente, mais velha, mais triste. Ele disse meu nome como se não tivesse certeza se ainda tinha o direito de me chamar de filha. Então sua voz falhou, e ele se desculpou por perder tanto da minha vida. Ele disse que estava com muita raiva para separar eu da mamãe e ele pensou que se as cortasse, teria que me cortar também ou a raiva o destruiria. Ele perdeu minha formatura da faculdade, minha celebração do novo emprego, minha festa de noivado. 3 anos de momentos que ele nunca poderia recuperar. Ele disse que saber sobre a manipulação de Heather não apagava esses anos perdidos, mas o ajudava a entender por que se sentia tão traído e zangado o tempo todo. Toda vez que ele tentava consertar as coisas com a mamãe, outra coisa dava errado, e ele acabou desistindo de tentar. Agora ele sabia que essas coisas erradas eram Heather, plantando mais evidências e apagando mais mensagens. Eu disse a ele que entendia e que o perdoava pela distância. Eu disse que todos nessa família eram vítimas do que Heather fez. Conversamos por quase 1 hora sobre pequenas coisas. Meu trabalho, o apartamento dele, o tempo. Conversa normal de pai e filha que não tínhamos há anos. Quando desligamos, chorei porque tinha recuperado um pedaço do meu pai. Mesmo que as circunstâncias fossem terríveis, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Heather. A mensagem era longa, parágrafos de explicação sobre sua perspectiva. Ela escreveu sobre se sentir controlada e monitorada durante toda a sua infância. Sobre as perguntas constantes da mamãe fazendo com que ela sentisse que não era confiável. Sobre a pressão para ser perfeita e bem-sucedida. Sobre como parecia sufocante ter alguém sempre a checando. Ela disse que sabia que o que fez foi extremo, mas não via outra saída. Ela precisava de espaço e liberdade, e a única maneira de conseguir isso era deixar a mamãe deprimida demais para continuar pairando sobre ela. Ela precisava que o papai fosse embora para que não houvesse jantares em família, onde a mamãe pudesse interrogá-la sobre escolhas de vida. A mensagem inteira era justificativa, defesa, explicação, mas em nenhum lugar ela realmente dizia que sentia muito por destruir um casamento e cortar o papai de sua família por 3 anos. Em nenhum lugar ela reconhecia a dor que causou. Li 3 vezes tentando encontrar um pedido de desculpas real, mas não estava lá. Eu entendia sua frustração.
Mamãe podia ser intensa em nos vigiar, mas nada justificava o que Heather fez ao casamento dos nossos pais. Nada tornava aceitável manipular, mentir e plantar evidências por anos. 2 dias após meu casamento, encontrei a mamãe em uma cafeteria perto da casa dela. Ela parecia cansada e menor de alguma forma, como se o peso de saber sobre a manipulação de Heather a tivesse encolhido fisicamente. Pedimos café e sentamos em uma cabine de canto, longe de outros clientes. Mamãe pegou o telefone e começou a me mostrar coisas. Extratos bancários com cobranças que ela não reconhecia. O cartão de crédito do papai tinha sido usado para flores enviadas a um endereço que não existia. Reservas de hotel em cidades onde o papai nunca foi. Mamãe tinha assumido que ele estava vendo outra pessoa, mas agora ela percebeu que Heather devia ter feito essas cobranças de alguma forma. Mamãe também me contou sobre ligações misteriosas em que desligavam na cara dela. O telefone tocava e quando ela atendia, ninguém falava. Apenas respiração e depois o clique. Ela assumiu que era a amante do papai verificando se a mamãe estava em casa. Agora ela achava que era Heather fazendo ligações para aumentar a paranoia da mamãe. Havia também um lenço de mulher deixado no carro do papai, seda cara e de uma cor que a mamãe nunca usaria. Papai jurou que não sabia de onde veio. Mamãe o acusou de mentir. Eles brigaram por semanas por causa daquele lenço. Agora a mamãe percebeu que Heather provavelmente o plantou. O escopo da manipulação era impressionante. Cada incidente que a mamãe descrevia revelava mais planejamento e intenção. Heather não agiu por impulso. Ela havia criado uma campanha de vários anos para destruir o casamento deles. Os pais de Theo ligaram naquela noite para saber de nós. Eu atendi e a mãe dele perguntou como estava o Havaí. Tive que explicar que cancelamos a viagem, que ainda estávamos na cidade lidando com uma crise familiar. Ela perguntou o que aconteceu e eu dei a ela a história básica. Minha irmã confessou na festa de casamento que destruiu deliberadamente o casamento dos meus pais através de anos de manipulação. A mãe dele fez sons de choque e perguntou se eu estava falando sério. Confirmei que era tudo verdade. O pai dele pegou o telefone e disse que aquela era uma das coisas mais perturbadoras que ele já tinha ouvido. Ele perguntou se nossa família estava recebendo ajuda. Eu disse que estávamos tentando descobrir isso. Ele me disse que conhecia uma terapeuta familiar chamada Rowan Burke, especializada em reconstruir a confiança após traição. Ele trabalhou com ela anos atrás, quando sua própria família passou por algo difícil. Ele disse que me enviaria as informações de contato dela. Agradeci e me senti grata por Theo vir de uma família que entendia que às vezes você precisa de ajuda profissional para resolver problemas complicados. 3 dias se passaram como se estivéssemos nos movendo na lama. Eu continuava repassando a cena da sala dos casacos na minha cabeça enquanto tentava agir normalmente perto de Theo. Ele sabia que algo estava errado, mas não pressionava. Na tarde de quinta-feira, mandei uma mensagem para Heather perguntando se poderia ir até lá. Ela respondeu 1 hora depois, dizendo que teria tempo. Peguei o metrô para o prédio dela no distrito financeiro e o porteiro ligou para me anunciar como se eu fosse uma estranha em vez de sua irmã. Sua cobertura ocupava todo o último andar com janelas do chão ao teto, mostrando as luzes da cidade. Ela abriu a porta vestindo calças de yoga e um suéter caro. Seu cabelo estava puxado para trás e ela parecia cansada. Passei por ela para a sala de estar com seus móveis brancos e arte abstrata que provavelmente custava mais do que meu carro. Ela me ofereceu vinho e eu disse não porque precisava manter a cabeça no lugar para essa conversa. Sentamos em extremidades opostas do sofá dela e ela esperou que eu falasse primeiro. Perguntei se ela tinha falado com a mamãe ou o papai desde o casamento e ela disse que não. Perguntei se ela planejava e ela deu de ombros como se não importasse. Então perguntei diretamente se ela entendia o que tinha feito a nossa família. Ela ficou na defensiva imediatamente. Sua voz subiu e ela começou a falar rápido sobre como eu não entendia como era ser a filha mais velha. Como a mamãe colocava toda a sua ansiedade e pressão em Heather primeiro. Como cada decisão era questionada e analisada. Como ela sentia que não podia respirar sem a mamãe perguntar onde ela estava indo, quando voltaria e com quem estaria. Ouvi sem interromper porque queria ouvir sua explicação completa. Ela falou sobre se sentir sufocada e controlada. Sobre como a verificação constante da mamãe parecia que ela não confiava em Heather para fazer boas escolhas. Sobre como as perguntas nunca paravam. Mesmo depois que Heather se mudou e conseguiu seu próprio lugar. Ela disse que eu não entenderia porque eu era a bebê que não podia fazer nada de errado. Deixei ela terminar e então fiz uma pergunta. Ela alguma vez considerou apenas conversar com a mamãe sobre se sentir sufocada em vez de destruir um casamento de 28 anos? Ela parou no meio da frase e olhou para mim. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Eu esperei. Finalmente, ela admitiu que isso nunca lhe ocorreu. Ela disse que estava tão acostumada a manipular situações para conseguir o que queria e que a comunicação honesta nem era uma opção que ela pensava. Ela disse isso como se fosse normal. Como se todos resolvessem problemas criando esquemas elaborados em vez de ter conversas difíceis. Perguntei a ela se ela percebia que isso a fazia soar como uma sociopata. E ela ficou com raiva. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ela disse que eu estava sendo dramática e que ela apenas fez o que precisava fazer para ter espaço da vigilância da mamãe. Continuei sentada porque sabia que se me levantasse, isso se transformaria em uma briga de gritos. Meu telefone tocou enquanto estávamos conversando. Era a mamãe. Atendi e a ouvi chorando antes mesmo de dizer olá. Ela perguntou se eu podia ir até lá imediatamente. Eu disse que sim e desliguei. Heather perguntou o que estava errado e eu disse que a mamãe precisava de mim. Ela revirou os olhos e disse, claro, a mamãe precisava de algo. Saí sem dizer adeus. A casa da mamãe parecia a mesma de sempre, mas de alguma forma mais triste. As plantas na varanda precisavam de água e a tinta estava começando a descascar. Ela abriu a porta com os olhos vermelhos e lenços na mão. Fomos para a cozinha e ela fez chá que nenhuma de nós bebeu. Ela pegou o laptop e me mostrou sua conta de e-mail. Ela estava vasculhando pastas antigas procurando outra coisa e encontrou uma pasta que não reconhecia. Estava escondida em seus e-mails arquivados e rotulada com uma sequência aleatória de números. Dentro havia dezenas de e-mails do papai, desculpas por coisas que ele nunca fez, explicações para mal-entendidos que nunca foram resolvidos, planos de jantar que ela nunca viu, mensagens de aniversário, votos de felicidades. Cada um era dos anos que antecederam o divórcio. Mamãe tremia enquanto rolava por eles. Ela disse que nunca recebeu nenhum desses e-mails. Ela teria se lembrado. Ela teria respondido, mas todos estavam marcados como lidos, embora ela nunca os tivesse lido. Heather deve ter acessado a conta de e-mail dela de alguma forma e movido para esta pasta oculta para que a mamãe nunca os visse. Cada tentativa que o papai fez para consertar as coisas foi interceptada e destruída. Mamãe continuava dizendo que poderia ter salvado o casamento se tivesse visto esses e-mails. Se ela soubesse que ele estava tentando, se ela tivesse entendido que ele não estava realmente a evitando,
ou escolhendo o trabalho em vez da família. Eu não sabia o que dizer. O escopo da manipulação de Heather continuava aumentando. Mamãe perguntou se eu sabia disso e eu disse que não. Ela perguntou se eu achava que Heather fez outras coisas também, e eu disse: provavelmente. Ficamos sentadas lá na cozinha dela, cercadas por evidências de um casamento que poderia ter sido salvo. Na manhã seguinte, eu estava fazendo café quando me lembrei de algo. 3 anos atrás, o papai me enviou um cartão de aniversário. Mamãe me disse que nunca chegou, mas que ela encaminharia quando aparecesse. Nunca apareceu. A mesma coisa aconteceu no Natal. Mamãe disse que os correios devem ter perdido os pacotes. Mas agora, eu me perguntava se eles sequer chegaram à casa da mamãe. Liguei pra ela e perguntei se ela ainda tinha a correspondência daquele período. Ela disse que mantinha tudo em caixas na garagem porque não conseguia jogar fora nada daquele ano. Dirigi até lá e passamos 2 horas vasculhando correspondências antigas. Nenhum cartão, nenhum pacote, nada do papai. Mas mamãe encontrou outra coisa. Uma pilha de envelopes devolvidos ao remetente, endereçados a ela, vindos do apartamento do papai. Ela nunca enviou nada para ele. Então, por que a correspondência seria devolvida? Abrimos e encontramos cartões e cartas que ela supostamente enviou para ele. Cartas com raiva, cartas maldosas, cartas dizendo para ele parar de entrar em contato e nos deixar em paz. Mamãe começou a chorar novamente porque ela nunca escreveu nenhuma dessas cartas. A letra era parecida, mas não exata. Heather deve ter escrito e enviado do endereço da mamãe. Toda vez que o papai tentava entrar em contato, ele recebia uma resposta hostil que achava ser da mamãe. Não é à toa que ele acabou parando de tentar. Não é à toa que ele pensou que o odiávamos. Havia construído um muro entre nossos pais feito de e-mails falsos, cartas falsificadas e correspondência interceptada. Ela se certificou de que cada tentativa de reconciliação falhasse. Uma semana após o casamento, finalmente criei coragem para ligar para o papai. Ele atendeu no quarto toque e sua voz parecia incerta quando disse olá. Eu disse que era eu e perguntei se poderíamos nos encontrar para o almoço. Apenas nós dois. Sem mamãe. Sem Heather. Ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que tivesse desligado. Então ele disse, ok. Nos encontramos em uma lanchonete a meio caminho, entre o apartamento dele e o meu. Cheguei primeiro e o observei entrar. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. Seu cabelo estava mais grisalho. Seus ombros estavam mais curvados. Ele tinha perdido peso. Ele me viu e sorriu. Mas o sorriso não alcançou seus olhos. Pedimos comida que nenhum de nós queria e nos sentamos um de frente para o outro, sem saber como começar. Finalmente, ele perguntou como a vida de casada estava me tratando. Eu disse que era boa, mas complicada. Ele assentiu como se entendesse. Então contei a ele sobre os e-mails que a mamãe encontrou, sobre as cartas que voltaram, sobre os cartões de aniversário e presentes de Natal que nunca chegaram. O rosto dele passou por cerca de 10 expressões diferentes enquanto eu falava. Confusão, descrença, compreensão, raiva, luto. Ele colocou a cabeça nas mãos e apenas ficou sentado lá. Quando ele olhou para cima, seus olhos estavam úmidos. Ele me contou sobre a solidão de ser cortado de sua família, sem entender o que fez de errado. Como ele repetia conversas em sua cabeça tentando descobrir onde tudo deu errado. Como ele ligava e caía na caixa postal. Como ele enviava e-mails e recebia respostas hostis. Como ele enviava cartões e nunca recebia resposta. Ele disse que sentia que estava ficando louco porque não conseguia descobrir o que havia feito de tão terrível para que toda a sua família o cortasse. Agora ele sabia que não era ele. Era Heather garantindo que cada ponte fosse queimada. Cada conexão fosse cortada. Cada tentativa de comunicação falhasse. Papai me disse que acabou parando de tentar porque cada tentativa parecia piorar as coisas. Ele pensou que talvez estivéssemos melhor sem ele. Talvez ele fosse tóxico de alguma forma e não percebesse. Talvez a melhor coisa que ele pudesse fazer por sua família fosse ficar longe. Saber que Heather sabotou tudo o deixou com raiva novamente. Mas dessa vez, a raiva tinha um alvo claro. Ele me perguntou quanto tempo isso durou e eu disse anos. Ele me perguntou por quê. E eu expliquei sobre Heather se sentir sufocada pela vigilância da mamãe. Ele olhou para mim como se eu estivesse falando outra língua. Ele disse: sentir-se irritado com as perguntas de um pai não justifica destruir um casamento e cortar um pai de seus filhos. Eu concordei. Ele perguntou se Heather mostrava algum remorso. E eu disse: não, na verdade não. Ele empurrou sua comida intocada e disse que não sabia se poderia perdoá-la. Eu disse que entendia. Ele perguntou sobre a mamãe. E eu disse que ela estava devastada. Ele perguntou se ela queria falar com ele. E eu disse que achava que sim, mas não tinha certeza. Ficamos sentados lá por mais 1 hora, apenas conversando sobre coisas aleatórias. Meu trabalho, o trabalho dele, o apartamento onde ele estava morando, a vida que ele construiu sem nós. Foi bom conversar com ele novamente, embora as circunstâncias fossem horríveis. Antes de sairmos, me sugeri terapia familiar. A reação do papai foi imediata. Ele disse não. Ele disse que não estava pronto para estar na mesma sala, com Heather, sem perder a paciência. Ele disse que precisava de tempo para processar tudo antes de poder encará-la. Eu entendi, mas também sabia que não poderíamos nos curar se todos ficassem separados e com raiva. Eu disse isso a ele e ele disse que talvez algumas coisas não possam ser curadas. Talvez algum dano seja permanente. Eu não queria acreditar nisso, mas não podia discutir com ele. Ele perdeu 3 anos com suas filhas por causa da manipulação de Heather. Aquele tempo se foi. Não podíamos recuperá-lo. Nós nos abraçamos no estacionamento e ele segurou mais tempo do que o necessário. Ele me disse que estava feliz por eu ter entrado em contato e que queria manter contato. Eu disse que queria isso também. Dirigindo para casa, senti essa mistura estranha de felicidade e tristeza. Feliz porque eu tinha meu pai de volta de alguma forma. Triste por causa de tudo o que perdemos. Mamãe começou a ver um terapeuta na semana seguinte. Ela me contou sobre isso tomando café no mesmo lugar que nos encontramos antes. Sua terapeuta a estava ajudando a processar a manipulação e sua depressão. Mas a terapeuta também disse algo que deixou a mamãe desconfortável. Ela sugeriu que a paternidade protetora da mamãe poderia ter sido excessiva, mesmo que não justificasse a resposta de Heather. Mamãe ficou na defensiva quando me contou isso. Ela disse que estava apenas sendo uma boa mãe. Ela disse que estava nos mantendo seguras. Ela disse que os pais devem saber onde seus filhos estão e com quem estão. Eu concordei, mas também disse que há uma diferença entre cuidar e controlar. Mamãe não gostou disso. Ela disse que eu estava tomando o partido de Heather. Expliquei que não estava tomando o partido de ninguém, mas que talvez ambas as coisas pudessem ser verdadeiras. Talvez a mamãe fosse super protetora e talvez a resposta de Heather ainda fosse completamente errada. Mamãe ficou quieta. Então ela perguntou se eu achava que ela levou Harry a fazer isso. Eu disse que não. Eu disse que Heather fez suas próprias escolhas, e essas escolhas foram
foram manipuladoras e cruéis. Mas eu também disse que entender por que alguém se sente de certa maneira não significa desculpar o que essa pessoa fez. Mamãe assentiu, mas eu podia ver que ela pensaria sobre isso por um longo tempo. Naquela noite, Theo e eu tivemos nossa primeira briga real. Estávamos fazendo o jantar, e ele disse que talvez devêssemos nos distanciar do drama da minha família por um tempo. Parei de cortar vegetais e olhei para ele. Perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que estava preocupado comigo, que eu estava gastando todo o meu tempo e energia tentando consertar minha família, e isso estava cobrando um preço. Que deveríamos ser recém-casados aproveitando nossos primeiros meses de casamento. Mas em vez disso, eu estava constantemente estressada e chateada. Eu disse a ele que não podia simplesmente abandonar meus pais quando eles estavam lutando. Ele disse que não estava me pedindo para abandoná-los, apenas para estabelecer alguns limites. Eu disse que isso não era algo em torno do qual eu pudesse colocar limites. Minha irmã destruiu o casamento dos meus pais. Meu pai ficou isolado por 3 anos. Minha mãe foi manipulada e enganada. Isso não era drama. Isso era sério. Ele disse que sabia que era sério e que era exatamente por isso que estava preocupado. Perguntei se ele se arrependia de ter se casado comigo, e ele pareceu chocado. Ele disse, claro que não. Ele disse que me amava e estava apenas preocupado comigo, absorvendo a dor de todos. Nós dois pedimos desculpas. Ele disse que deveria ter sido mais solidário. Eu disse que deveria ter prestado mais atenção a nós, em vez de apenas à minha família. Concordamos em tentar encontrar um equilíbrio melhor, mas eu sabia que isso seria difícil. 2 semanas após o casamento, voltei ao trabalho. Meus colegas de trabalho imediatamente perguntaram sobre a lua de mel. Eu estava temendo isso. Inventei uma história sobre mudança de planos devido a uma emergência familiar. Mantive vago. Eles fizeram perguntas de acompanhamento e eu desconversei. Minha chefe notou que eu estava distraída durante nossa reunião de equipe. Ela me puxou de lado depois e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu disse que estava tudo bem. Apenas algumas coisas de família. Ela olhou para mim como se soubesse que eu estava mentindo, mas não insistiu. Ela apenas disse que se eu precisasse de folga ou precisasse conversar, a porta dela estava aberta. Agradeci e voltei para minha mesa. Sentar lá tentando focar em planilhas e e-mails parecia impossível. Minha mente continuava vagando para o papai sentado sozinho em seu apartamento, para a mamãe vasculhando e-mails antigos procurando evidências do casamento que perdeu, para Heather em sua cobertura cara, provavelmente nem pensando no dano que causou. Eu não sabia mais como ser normal. Eu não sabia como me importar com relatórios trimestrais e prazos de projetos quando minha família estava desmoronando. Mas eu também não podia largar meu emprego ou desmoronar no trabalho. Então, fiz o que tinha que fazer. Foquei na tela do meu computador e fingi que estava tudo bem. Cheguei em casa do trabalho naquela noite e encontrei Theo sentado no sofá parecendo desconfortável. Ele disse que Heather apareceu 1 hora atrás e bateu por 10 minutos seguidos antes que ele finalmente atendesse. Ela queria entrar e esperar por mim, mas ele disse a ela que eu não estava pronta para isso ainda. Ela ficou com raiva e disse que ele estava a impedindo de ver a própria irmã. Ele ficou na porta bloqueando-a e disse que eu precisava de espaço. Ela o chamou de controlador e disse que ele estava me virando contra minha família. Então ela foi embora. Mas não antes de dizer que isso não tinha acabado. Sentei ao lado dele e agradeci por lidar com isso. Ele perguntou se eu estava bem e eu disse que não sabia. Parte de mim queria ver Heather e exigir respostas melhores. Parte de mim nunca mais queria vê-la. Ele apertou minha mão e disse que o que quer que eu decidisse, ele me apoiaria. Na manhã seguinte, meu telefone tocou enquanto eu fazia café. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender. A voz de um homem disse meu nome e perguntou se eu tinha 1 minuto para conversar. Eu disse que sim, embora não tivesse ideia de quem era. Ele se apresentou como tio Caleb, irmão mais novo do papai. Eu não tinha notícias dele há anos porque ele morava do outro lado do país e nossa família tinha se desfeito. Ele disse que o papai finalmente havia contado tudo sobre o que Heather fez. Sua voz tremia quando disse que não podia acreditar que sua sobrinha havia destruído um casamento de propósito. Ele sabia que algo estava errado quando o papai parou de ir aos eventos familiares e não explicava o porquê. Agora tudo fazia sentido. Ele perguntou como eu estava aguentando e comecei a chorar. Porque ninguém tinha me perguntado isso em semanas. Todos estavam tão focados na mamãe e no papai e no que Heather fez que ninguém notou que eu estava me afogando também. Ele ouviu enquanto eu falava sobre o casamento e a confissão e tentar manter todos juntos. Então ele se ofereceu para ajudar a facilitar as conversas entre os membros da família. Ele disse que manteve relacionamentos com todos ao longo dos anos e não estava diretamente envolvido no conflito. Talvez ele pudesse ser uma pessoa neutra que nos ajudasse a nos comunicar. Concordei imediatamente porque precisava de ajuda e não sabia onde mais conseguir. 2 dias depois, mamãe me ligou soluçando. Ela estava limpando o sótão, procurando documentos fiscais antigos, quando encontrou uma caixa com coisas de Heather da faculdade. Dentro havia diários que Heather manteve durante seu 2º e 3º ano. Mamãe começou a lê-los, esperando entender melhor sua filha. O que ela encontrou a deixou doente. Entrada após entrada sobre se sentir controlada e monitorada, sobre as perguntas constantes e verificações da mamãe sendo sufocantes, sobre querer liberdade e independência e não saber como conseguir. Então, as entradas mudaram. Heather começou a escrever sobre fazer mamãe e papai brigarem mais, sobre pequenas coisas que ela poderia fazer para criar distância entre eles. Ela escreveu planos para plantar evidências e fabricar conflitos. Ela documentou seu progresso como se fosse um projeto escolar. Mamãe leu para mim algumas das entradas pelo telefone. Uma dizia que a mamãe estava muito envolvida nos negócios de todos e precisava de outra coisa para se concentrar, como um casamento fracassado. Outra dizia, o papai é muito confiante e nunca suspeitaria de sabotagem da própria filha. O detalhe e o planejamento eram assustadores. Isso não foi raiva impulsiva. Isso foi destruição calculada ao longo de anos. Mamãe disse que não conseguia parar de ler, embora cada página a fizesse se sentir pior. Ela continuava esperando encontrar uma entrada onde Heather se arrependesse do que fez, ou percebesse que tinha ido longe demais. Mas essas entradas nunca vieram. Os diários simplesmente pararam quando Heather se formou e se mudou. A voz da mamãe falhou quando ela disse que não reconhecia a pessoa que escreveu aquelas palavras. Aquela não era a filha que ela havia criado. Tentei consolá-la, mas o que eu podia dizer? A do seu casamento por filha dela havia a destruição. Mamãe disse que precisava ajustar a medicação porque não conseguia dormir nem comer. Sua terapeuta a havia alertado sobre espirais de depressão, e aquela definitivamente era uma. 3 semanas após o meu casamento,
Finalmente concordei em encontrar Heather novamente. O tio Caleb tinha ligado para nós duas e sugerido uma conversa mediada. Ele alugou uma pequena sala de conferências em uma cafeteria no centro, um território neutro, onde nenhuma de nós se sentiria emboscada. Cheguei primeiro e sentei de frente para a porta. O tio Caleb chegou em seguida. Ele era alto, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos do papai. Ele me abraçou e disse que sentia muito que aquilo estivesse acontecendo. Então Heather entrou carregando uma pasta de couro. Ela parecia cansada e sua maquiagem não estava tão perfeita quanto de costume. Ela se sentou à minha frente sem fazer contato visual. O tio Caleb começou estabelecendo regras básicas, sem gritos, sem interrupções. Todos poderiam falar sem serem atacados. Então ele perguntou a Heather se ela queria explicar sua perspectiva. Ela abriu sua pasta e tirou artigos impressos. Ela os deslizou pela mesa em minha direção e na direção do tio Caleb. Eram artigos sobre pais helicóptero e abuso emocional, sobre pais controladores e os danos psicológicos que causam, sobre crianças que crescem se sentindo sufocadas e monitoradas. Heather disse que vinha pesquisando isso há anos, que o que a mamãe fazia não era uma proteção parental normal. Era um controle excessivo que prejudicou sua saúde mental e sua capacidade de desenvolver independência. Ela apontou parágrafos específicos que descreviam comportamentos que a mamãe tinha, as constantes verificações, as ligações para confirmar histórias, as perguntas sobre cada decisão. Ela disse que tentou conversar com a mamãe sobre isso quando era mais jovem, mas a mamãe nunca ouvia. Mamãe apenas dizia que ela estava sendo dramática ou ingrata. Então, Heather encontrou outra maneira de obter a liberdade de que precisava. O tio Caleb ouviu atentamente. Depois perguntou se Heather entendia a diferença entre se sentir controlada e realmente ser abusada. Heather ficou na defensiva e disse que os artigos provavam que era real. Ele disse que os artigos descreviam comportamentos preocupantes, mas que isso não justificava destruir um casamento. O rosto de Heather ficou vermelho, e ela disse que ninguém entendia como era ser ela. Respirei fundo e disse a Heather que mesmo que a mamãe fosse super protetora, a resposta apropriada era terapia. Ou uma conversa honesta. Não destruir sistematicamente um casamento e cortar o contato do papai com sua família por 3 anos. Heather retrucou asperamente que eu não entendia, porque eu sempre fui a favorita da mamãe, a caçula que não podia fazer nada de errado enquanto ela recebia toda a pressão e expectativas. Eu disse que isso não era verdade, mas Heather falou por cima de mim. Ela listou todas as vezes em que a mamãe foi mais dura com ela do que comigo. Todas as vezes em que a mamãe questionou as escolhas dela, mas elogiou as minhas. Todas as vezes em que a mamãe se preocupou com as notas dela, ou com os amigos dela, ou com as decisões dela, enquanto me dava liberdade. Ouvi a lista dela e percebi que parte daquilo provavelmente era verdade. Mamãe tinha sido mais ansiosa com a Heather, mas eu também sabia que é isso que acontece com os primeiros filhos. Os pais ficam mais nervosos e cometem mais erros. Isso não desculpava o que a Heather tinha feito. Eu disse isso a ela e ela se levantou como se fosse embora. O tio Caleb pediu que ela se sentasse novamente. Ele disse que precisávamos resolver isso, não fugir. Heather sentou-se, mas parecia irritada. O tio Caleb olhou para Heather e disse algo que fez a sala ficar em silêncio. Ele apontou que o sucesso atual e a independência de Heather provavam que ela havia sobrevivido muito bem à criação da mamãe. Ela tinha entrado em Yale. Ela tinha um ótimo emprego. Ela era dona de uma cobertura. Ela tinha a liberdade e o controle sobre sua vida que sempre quis. Talvez o problema real não fosse a criação da mamãe. Talvez o problema real fosse que Heather não conseguia admitir que estava errada, que tinha levado sua frustração longe demais e destruído pessoas que a amavam. O rosto de Heather foi do vermelho ao branco. Ela agarrou sua pasta e se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. Ela disse que o tio Caleb não sabia nada sobre a vida dela, que ele não estava lá durante os anos de monitoramento e controle constantes, que ninguém nessa família entendia o que ela tinha passado. Então ela saiu. O tio Caleb e eu ficamos sentados em silêncio. Ele disse que sentia muito que aquilo não tivesse corrido melhor. Eu disse, pelo menos tentamos. Mas eu sabia que Heather não estava pronta para admitir que o que ela tinha feito era errado. Talvez ela nunca estivesse. Uma semana depois, o tio Caleb ligou para dizer que o papai havia concordado em se encontrar com a mamãe. A primeira vez em 3 anos que eles estariam na mesma sala. O tio Caleb sugeriu fazer isso no meu apartamento, com ele e eu lá como apoio. Concordei, embora a ideia me deixasse nervosa. Limpei meu apartamento 3 vezes. Theo me ajudou a reorganizar os móveis para que houvesse assentos suficientes. Colocamos café e lanches, embora eu duvidasse que alguém fosse comer. Mamãe chegou primeiro. Ela parecia pequena e assustada. Ela sentou em uma ponta do sofá e cruzou as mãos no colo. Papai chegou 15 minutos depois. Ele ficou na porta, olhando para a mamãe como se não tivesse certeza de que ela era real. O tio Kay o guiou até a cadeira em frente a ela. Eles sentaram em lados opostos da minha sala de estar, olhando um para o outro como estranhos. Eu podia ver 3 anos de silêncio no espaço entre eles. Todas as palavras que não disseram, todas as explicações que nunca aconteceram. Todas as brigas fabricadas e evidências falsas que os convenceram a se odiar. O tio Caleb começou lembrando-os por que estávamos ali, para conversar sobre o que a Heather tinha feito e descobrir como seguir em frente. Papai falou primeiro. Sua voz estava áspera, como se ele não a usasse muito. Ele disse que estava com tanta raiva por tanto tempo que havia esquecido como era não sentir raiva. Quando descobriu que Heather havia manipulado tudo, a raiva mudou de foco, mas não desapareceu. Agora ele estava com raiva dela em vez da mamãe. Mas ele também estava com raiva de si mesmo, por acreditar nas mentiras tão facilmente, por desistir de seu casamento sem lutar mais. Mamãe começou a chorar baixinho. Ela disse que sentia muito por ter acreditado nas evidências que Heather havia plantado. Sentia muito por duvidar do papai quando ele negava tudo. Sentia muito por deixar suas suspeitas destruírem o que eles haviam construído juntos. Os olhos do papai se encheram de lágrimas e ele disse que sentia muito também. Sentia muito por ter excluído todo mundo por 3 anos. Sentia muito por ter perdido tanto da minha vida e da vida da mamãe. Sentia muito por não ter tentado mais descobrir o que realmente estava acontecendo. Os dois estavam chorando agora, e eu podia ver que eles ainda se importavam um com o outro. Mas eu também podia ver que muita coisa tinha acontecido. 3 anos de silêncio, dor e vidas separadas. Eles não podiam simplesmente voltar a ser casados como se nada tivesse mudado. O dano era profundo demais. O tio Caleb perguntou se eles queriam tentar ser amigos, se poderiam reconstruir algum tipo de relacionamento, mesmo que não fosse romântico. Papai disse que gostaria disso. Mamãe assentiu e disse que também gostaria. Eles conversaram por mais 2 horas sobre pequenas coisas. Memórias de quando éramos crianças, atualizações sobre suas vidas separadas, conversas cuidadosas que evitavam as maiores feridas. Quando eles foram embora, deram um abraço de despedida. Foi estranho e breve, mas foi algo. O tio Caleb ficou depois que eles se foram.
e me disse que eu tinha feito uma coisa boa ao reuni-los. Eu não tinha certeza. Eles estavam conversando novamente, mas ainda estavam quebrados. Um mês após o meu casamento, Theo e eu finalmente fizemos uma longa viagem de fim de semana para as montanhas. Tínhamos adiado nossa lua de mel, mas precisávamos nos afastar de tudo. Dirigimos 3 horas até uma cabana alugada cercada por pinheiros, sem sinal de celular, sem drama familiar, apenas nós e o silêncio. Caminhamos durante o dia e sentamos perto da lareira. À noite. Na segunda noite, Theo perguntou como eu realmente estava lidando com tudo. Eu estava evitando essa pergunta, até de mim mesma. Eu disse a ele que estava com raiva da Heather, com raiva por ela ter destruído nossa família porque se sentia controlada. Mas eu também estava com o coração partido por todos os envolvidos. Pela mamãe, que foi manipulada a acreditar que seu marido a estava traindo. Pelo papai, que perdeu 3 anos com sua família. Pela Heather, que estava tão convencida de que estava certa que não conseguia ver o dano que havia causado. Theo ouviu e segurou minha mão. Ele disse que estava tudo bem sentir várias coisas ao mesmo tempo, que eu não precisava escolher um lado ou ter todas as respostas. Ficamos sentados observando o fogo, e senti parte da tensão deixar meu corpo. A distância de tudo me ajudou a ver as coisas com mais clareza. Minha família estava quebrada, mas estávamos tentando nos curar. Isso já era alguma coisa. Quando voltamos para casa e ligamos nossos telefones, eu tinha 7 chamadas perdidas da mamãe. Liguei de volta imediatamente, preocupada que algo tivesse acontecido. Ela disse que o chefe da Heather havia chamado para uma conversa sobre comportamento ético. Aparentemente, a notícia sobre o que Heather tinha feito havia se espalhado entre a família e amigos. Alguém que conhecia alguém na empresa da Heather mencionou o assunto. O chefe queria saber se os rumores eram verdadeiros, de que Heather havia destruído deliberadamente o casamento dos pais por meio de manipulação e mentiras. Heather tentou negar, mas o chefe disse que a história era muito específica e muito consistente em várias fontes. A empresa valorizava a integridade e o comportamento ético. Eles não podiam ter alguém na equipe que se envolvesse nesse nível de fraude calculada, mesmo que fosse pessoal, não profissional. Heather não foi demitida, mas foi informada de que seu comportamento estava sendo observado. Ela havia perdido um cliente importante cuja esposa tinha ouvido falar da situação e se recusou a trabalhar com ela. Sua reputação profissional estava sofrendo golpes que ela não esperava. Mamãe disse que Heather ligou chorando, pedindo à mamãe para ajudar a consertar sua reputação. Mamãe disse que não, que Heather precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Desliguei me sentindo dividida. Parte de mim estava feliz que Heather estivesse enfrentando consequências reais. Parte de mim se sentia mal por toda a vida dela estar sendo afetada. Mas principalmente eu me sentia cansada. Cansada do drama, da dor e da crise constante. Eu só queria que minha família ficasse bem de novo. 2 dias depois, mamãe ligou para me dizer que ela e o papai iriam se encontrar para um café. Apenas os dois, sem advogados, mediadores ou familiares assistindo. Ela parecia nervosa, mas também algo mais. Esperançosa, talvez. Perguntei se ela tinha certeza de que era uma boa ideia, e ela disse que provavelmente não, mas eles precisavam conversar sem que todos os outros dessem suas opiniões. Papai tinha mandado uma mensagem pedindo para encontrá-la, e ela disse sim antes que pudesse se convencer do contrário. Eles escolheram uma cafeteria a meio caminho entre suas casas. Terreno neutro. Eu queria estar lá, mas mamãe disse que isso era algo que eles precisavam fazer sozinhos. Então, fiquei em casa e chequei meu telefone a cada 10 minutos, como se isso fizesse ela ligar mais rápido. Theo me pegou olhando para o telefone pela 5ª vez em 20 minutos e o tirou de mim. Ele disse que eles ligariam quando estivessem prontos, e que se preocupar não ajudaria. Ele estava certo, mas isso não impediu meu cérebro de passar por todos os cenários de desastre possíveis. 3 horas se passaram antes que a mamãe finalmente ligasse. A voz dela parecia diferente, mais leve. Ela disse que o encontro para o café foi melhor do que o esperado. Eles conversaram sobre o que Heather tinha feito e como nenhum deles sabia que estavam sendo jogados um contra o outro. Papai admitiu que acreditou em todas as evidências fabricadas porque estava trabalhando demais e se sentia culpado por isso. Mamãe admitiu que acreditou porque estava ansiosa com tudo e sempre esperava o pior. Eles não estavam mais se culpando, no entanto. Eles estavam apenas tentando entender como aquilo aconteceu. Mamãe disse que o papai parecia mais velho e cansado, mas também aliviado por finalmente saber a verdade. Eles conversaram sobre incidentes específicos. O brinco no carro, os e-mails do site de namoro, a formatura perdida. Cada vez que comparavam as anotações, encontravam mais peças que não faziam sentido até saberem que Heather estava por trás de tudo. Papai guardou todas as mensagens de texto confusas que a mamãe nunca respondeu. Mamãe tinha capturas de tela de e-mails hostis que ela pensava que o papai tinha enviado. Quando olharam as evidências juntos, ficou óbvio que alguém estava interferindo. A linha do tempo era perfeita demais. Muitas coincidências que os afastaram exatamente nos momentos errados. A sugestão do tio Caleb sobre reuniões semanais surgiu e ambos concordaram em tentar. Não para voltarem a ficar juntos. Aquele barco já tinha partido e ambos sabiam disso. Mas para reconstruir algum tipo de amizade. Para deixar de ser estranhos que costumavam se amar. Mamãe disse que parecia estranho conversar com o papai como uma pessoa novamente. Em vez do inimigo que destruiu a família. Porque ele não era o inimigo. E ambos tinham sido vítimas dela. Na manhã seguinte, liguei para Anastasia, colega de quarto de Heather no 1º e 2º ano da faculdade. Tínhamos nos encontrado algumas vezes em eventos familiares, mas não nos falávamos há anos. Encontrei o número dela nas redes sociais e mandei uma mensagem primeiro, perguntando se ela tinha tempo para conversar. Ela ligou de volta em 1 hora. Expliquei o que tinha acontecido no meu casamento, e perguntei se ela tinha notado algo semelhante quando morava com Heather. Anastasia ficou em silêncio por um longo minuto. Então ela disse que sim, tinha notado. Heather tinha um talento para criar problemas entre as pessoas e depois resolvê-los. No 2º ano, Heather convenceu Anastasia de que a outra colega de quarto estava roubando dela. Coisas pequenas no começo. Um elástico de cabelo, algumas moedas de um pote, depois coisas maiores como um colar e algum dinheiro. Anastasia confrontou a colega de quarto que negou tudo e parecia genuinamente confusa. As acusações causaram brigas enormes. A colega de quarto se mudou no meio do semestre. 2 anos depois, Anastasia encontrou o colar roubado em uma caixa de coisas que ela tinha deixado para trás. Ela confrontou Heather sobre isso, e Heather riu, dizendo que a colega de quarto provavelmente tinha plantado aquilo lá para fazer Heather parecer má. Mas Anastasia sabia. Ela sabia que Heather tinha pegado as coisas e
incriminado a outra garota apenas para fazê-la ir embora. Quando perguntei por quê, Anastasia disse que Heather não gostava de dividir espaço ou atenção. A outra colega de quarto era popular e sociável, e Heather odiava isso. Então, ela fabricou um motivo para se livrar dela. Anastasia também mencionou que Heather sempre foi habilidosa em ler as pessoas e saber exatamente quais botões apertar. Ela conseguia fazer você duvidar de si mesmo sem que você percebesse que ela estava fazendo isso. Pequenos comentários sobre seu julgamento ou sua memória. Sugestões sutis de que talvez você estivesse errado sobre o que viu ou ouviu. Era tão gradual que você não notava até estar questionando tudo. Perguntei se Anastasia achava que Heather já tinha feito esse tipo de coisa antes com nossos pais, e ela disse que definitivamente. Heather causou drama entre outros amigos. Entre o namorado dela e o colega de quarto dele. Entre os membros do grupo de estudo dela. Sempre se posicionando como uma pessoa razoável tentando ajudar. Enquanto secretamente piorava tudo. Anastasia disse que se distanciou de Heather no terceiro ano porque estar perto dela era exaustivo. Como se você sempre tivesse que vigiar o que dizia e fazia porque poderia ser distorcido mais tarde. Agradeci por ser honesta. E ela disse que sentia muito pelos meus pais. Que gostaria de ter dito algo anos atrás. Mas não tinha percebido que o padrão era tão sério. Desligamos e fiquei sentada processando o que tinha aprendido. Heather fazia isso há pelo menos uma década. Talvez mais. Isso não foi uma coisa única que ela fez porque a mamãe era irritante. Isso era quem ela era. 5 semanas após o meu casamento, tivemos nossa primeira sessão de terapia familiar. O consultório de Rowan Burke ficava em um prédio médico no centro. Paredes bege, cadeiras confortáveis e uma máquina de ruído branco do lado de fora da porta. Cheguei cedo com... Mamãe chegou 10 minutos depois, parecendo nervosa. Papai apareceu na hora certa. O tio Caleb chegou por último porque ficou preso no trânsito. Ficamos todos sentados na sala de espera sem conversar muito. Apenas existindo no mesmo espaço e tentando não pensar muito sobre por que estávamos lá. Rowan saiu exatamente às 15 horas. Ela era mais jovem do que eu esperava. Talvez uns 40 anos. Cabelo escuro preso para trás. Olhos gentis, mas também penetrantes. Como se ela não deixasse passar nada. Ela apertou a mão de todos e nos convidou para entrar em seu escritório. A sala era maior que a área de espera, com janelas com vista para a rua. Nós nos arranjamos em 2 sofás, um de frente para o outro. Mamãe e papai em sofás opostos, eu e Tel juntos. Tio Caleb em uma cadeira entre eles como um amortecedor. Rowan sentou-se em sua própria cadeira com um bloco de notas e pediu que nos apresentássemos e explicássemos por que estávamos lá. Comecei porque ninguém mais parecia pronto para falar. Expliquei a confissão no casamento, a admissão de Heather sobre destruir o casamento, os 3 anos de distanciamento, as táticas de manipulação que descobrimos. Rowan ouviu sem interromper e tomou notas. Quando terminei, ela perguntou à mamãe e ao papai se eles queriam acrescentar algo. Papai disse que queria entender como ele não percebeu os sinais. Mamãe disse que queria parar de se sentir uma idiota por acreditar nas mentiras. Tio Caleb disse que queria ajudar seu irmão a se reconectar com sua família. Rowan assentiu e disse que todos esses eram objetivos válidos. Ela perguntou onde Heather estava e eu expliquei que ela se recusou a vir. Rowan disse que isso era lamentável, mas não inesperado. Pessoas que manipulam outras raramente querem participar de processos que as responsabilizam. Ainda poderíamos trabalhar na cura da família sem ela, no entanto. Apenas pareceria diferente. Ela nos pediu para falar sobre o que queríamos da terapia. Papai disse que queria processar sua raiva sem deixar que ela o controlasse. Mamãe disse que queria parar de se culpar por ter sido manipulada. Eu disse que queria que minha família ficasse bem de novo, mesmo que bem parecesse diferente de antes. Tio Caleb disse que queria apoiar a todos nisso. Rowan anotou tudo e disse que eram objetivos alcançáveis se nos comprometêssemos com o trabalho. Rowan começou dirigindo-se diretamente à mamãe. Ela disse que uma das partes mais difíceis dessa situação era que a mamãe iria se culpar, mesmo que a manipulação não fosse culpa dela. Mamãe assentiu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Rowan continuou dizendo que as ações de Heather vinham de uma dor real. Sentir-se sufocada e controlada por uma parentalidade ansiosa era uma experiência genuína. Mas a resposta foi completamente inapropriada e desproporcional. Ambas as coisas poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mamãe poderia reconhecer que talvez sua ansiedade a tornasse superprotetora demais, ao mesmo tempo em que reconhecia que nada do que ela fez justificava o que Heather escolheu fazer. Essa estrutura pareceu ajudar a mamãe a se sentar com a postura mais ereta. Ela carregava a culpa sobre sua criação há semanas, pensando que, se tivesse sido diferente, Heather não teria feito isso. Mas Rowan estava dizendo que ela poderia responsabilizar Heather enquanto ainda examinava seu próprio comportamento. Eles não eram mutuamente exclusivos. Papai perguntou como ele deveria perdoar alguém que roubou 3 anos de sua vida. Rowan disse que o perdão não era necessário para a cura. Isso foi importante. Ele não tinha que perdoar Heather. Ele apenas tinha que processar sua raiva de maneiras que não o destruíssem. A raiva era uma resposta válida à traição. A questão era o que ele fazia com ela. Ele a deixaria consumi-lo? Ou a usaria como informação sobre seus limites e valores? Papai pareceu aliviado com isso, como se estivesse preocupado que a terapia o forçasse a perdoar e esquecer. Rowan explicou que a cura significava aceitar o que aconteceu e encontrar maneiras de seguir em frente. Não significava fingir que estava tudo bem ou que o dano não importava. Conversamos por mais 40 minutos sobre incidentes específicos e como eles afetaram cada pessoa. Mamãe descreveu esperar sozinha em restaurantes, pensando que o papai tinha dado um bolo nela. Papai descreveu a confusão de ser acusado de coisas que não fez. Eu descrevi assistir minha família desmoronar e não entender o porquê. Tio Caleb descreveu manter contato com o papai enquanto o resto da família cortava relações com ele e se sentir dividido entre os dois lados. Rowan ouviu tudo e nos ajudou a ver padrões que não percebemos. Como Heather isolou o papai especificamente. Como ela alimentou a ansiedade da mamãe enquanto fazia o papai parecer indiferente. Como ela manteve todos separados para que não pudessem comparar as histórias. A manipulação foi sofisticada e deliberada, não algo que aconteceu por acidente. No final da sessão, Rowan nos deu lição de casa. Ela queria que eu começasse a documentar tudo o que aprendi sobre as táticas de Heather, não para usar contra ela, mas para me ajudar a processar a traição e ver os padrões que deixei passar. Ela queria que mamãe e papai continuassem com seus encontros para o café e praticassem a comunicação honesta. Ela queria que o tio Caleb continuasse sendo um apoio neutro para todos. Agendamos outra sessão para 2 semanas depois e saímos do consultório nos sentindo esgotados, mas também um pouco esperançosos, como se talvez pudéssemos realmente nos curar disso. Comecei o projeto de documentação naquela noite. Abri um novo documento no meu laptop e comecei a listar tudo cronologicamente. O incidente do brinco, a mudança de senha, os sites de namoro, a falsa viagem de negócios, as mensagens apagadas. Conforme eu escrevia tudo, a dimensão ficou clara. Eu estava trabalhando nisso há anos.
provavelmente desde o ensino médio, com base no que Anastasia tinha dito. Cada incidente se baseava no anterior, criando um padrão de desconfiança que acabou destruindo o casamento. Adicionei notas sobre o timing, como Heather intensificava as coisas durante períodos estressantes, quando mamãe e papai já estavam lutando, como ela mirava nos compromissos de trabalho do papai e na ansiedade da mamãe, como ela usou minha formatura do ensino médio como uma arma, sabendo o quanto isso machucaria a mamãe. A linha do tempo era chocante, tão completa e planejada. Isso não era raiva impulsiva, era destruição calculada e espalhada ao longo de anos. Salvei o documento e enviei uma cópia para Rowan, como ela havia pedido. Então fechei meu laptop e fiquei sentada me sentindo enjoada. Minha irmã tinha feito isso. Minha irmã, a quem eu admirava, que eu achava perfeita e bem-sucedida e que tinha tudo resolvido. Ela passou anos destruindo nossa família porque não gostava de responder perguntas sobre o dever de casa. 3 dias depois, mamãe me ligou chorando. Ela estava olhando e-mails antigos tentando encontrar coisas que o papai mencionou ter enviado. Ela encontrou uma pasta que não reconhecia, escondida nas configurações de sua conta. Dentro havia centenas de e-mails, mensagens do papai que ela nunca tinha visto, pedidos de desculpas, explicações, convites para jantar, desejos de feliz aniversário. Tudo marcado como lido, mas movido para essa pasta oculta automaticamente. Mamãe percebeu que Heather devia ter configurado uma regra de filtro na conta de e-mail dela. Qualquer coisa do endereço do papai era automaticamente ocultada. Mamãe nunca viu nada daquilo. Ela pensava que o papai a estava ignorando, recusando-se a se comunicar ou trabalhar no casamento. Mas ele estava tentando o tempo todo. Ela apenas nunca recebeu as mensagens. Mamãe também encontrou e-mails enviados que ela não escreveu. Respostas hostis às tentativas de reconciliação do papai. Mensagens dizendo para ele parar de contatá-la. Ameaças de chamar advogados se ele não a deixasse em paz. Tudo enviado da conta da mamãe, mas escrito por Heather. Papai tinha capturas de tela desses e-mails. Ele os mostrou ao seu advogado durante o divórcio como prova de que a mamãe não queria contato. Mas a mamãe nunca os escreveu. Nunca nem os tinha visto até agora. Ela havia sido incriminada em sua própria conta de e-mail. A manipulação era ainda mais elaborada do que pensávamos. Heather não tinha apenas apagado mensagens. Ela se passou pela mamãe para afastar o papai. Ela criou conversas inteiras que nunca aconteceram. Fez o papai pensar que a mamãe o odiava, enquanto fazia a mamãe pensar que o papai a tinha abandonado. Tudo isso enquanto estava sentada em sua cobertura, gerenciando sua carreira de sucesso e se sentindo orgulhosa de si mesma por escapar das 6 semanas da mamãe no meu casamento. Heather finalmente concordou em ir à terapia. Ela estava ignorando minhas ligações e as mensagens da mamãe, mas Ron havia enviado uma carta explicando que a cura da família exigia a participação de todos. Heather me ligou e disse que viria a uma sessão. Apenas uma, e somente se pudesse explicar o lado dela primeiro. Concordei porque conseguir levá-la lá já parecia um progresso. No dia da sessão, cheguei cedo novamente. Mamãe e papai já estavam na sala de espera, sentados em lados opostos. Tio Caleb entrou atrás de mim. Esperamos. 15 horas veio e passou. Rowan saiu e perguntou se Heather viria. Mandei uma mensagem para ela e ela respondeu dizendo que estava estacionando. 10 minutos depois, ela entrou vestindo suas roupas de trabalho. Terno caro, maquiagem perfeita. Ela olhou para todos nós e sua expressão era defensiva. Rowan convidou todos nós para o escritório e ocupamos os mesmos assentos de antes. Heather sentou-se sozinha no sofá em frente a todos. Rowan agradeceu por ela ter vindo e perguntou se ela queria começar compartilhando sua perspectiva, como havia solicitado. Heather assentiu e começou sua explicação. Ela falou sobre se sentir sufocada enquanto crescia, como as perguntas constantes e as verificações da mamãe a faziam se sentir controlada e monitorada, como ela não podia tomar nenhuma decisão sem que a mamãe questionasse. Como os pais de outras crianças não eram assim, e ela se sentia envergonhada pelo nível de supervisão. Ela falou sobre sentir como se a ansiedade da mamãe fosse projetada nela, como os medos da mamãe se tornaram a prisão de Heather. Como ela tentou conversar com a mamãe sobre isso, mas a mamãe apenas dizia que estava protegendo-a. Heather disse que sentia que não tinha autonomia, privacidade ou confiança, apenas um interrogatório interminável sobre cada aspecto de sua vida. Ela falou por 20 minutos seguidos. Ninguém interrompeu. Apenas a ouvimos descrever anos sentindo-se presa pelo amor da mamãe. Quando Heather terminou, Rowan deixou o silêncio pairar por um momento. Então ela fez uma pergunta. Ela perguntou a Heather se ela entendia a diferença entre se sentir controlada e realmente ser abusada. Heather pareceu confusa. Rowan explicou que sentir-se sufocada por uma parentalidade protetora era válido. Muitos jovens adultos se sentiam assim, mas havia uma diferença entre supervisão desconfortável e abuso real. A resposta de Heather a esse desconforto foi destruir sistematicamente o casamento de seus pais, por meio de anos de manipulação calculada. Essa resposta foi proporcional à situação? Heather abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ela olhou ao redor da sala, como se esperasse que alguém a apoiasse. Ninguém o fez. Rowan perguntou novamente. Fabricar evidências de infidelidade era proporcional a ser questionada sobre o dever de casa? Isolar seu pai da família era proporcional a ter suas histórias de onde ia dormir verificadas? Se passar por sua mãe em e-mails era proporcional a se sentir envergonhada pela preocupação dos pais? O rosto de Heather mudou. A defesa da certeza rachou. Ela disse que não era apenas sobre o dever de casa. Era sobre tudo. A pressão constante, as perguntas e o monitoramento. Rowan assentiu e disse que ouviu isso. Mas a pergunta permanecia. A resposta dela foi proporcional? Heather lutou para responder. Ela continuou tentando explicar seus sentimentos, mas Rowan gentilmente a redirecionou de volta para a pergunta. Finalmente, Heather disse que não sabia. Talvez não, mas ela se sentia tão presa. Rowan disse que sentir-se presa não justificava prender os outros. Sentir-se controlada não justificava. Controlar a narrativa de uma família inteira por anos. Heather precisava conviver com essa realidade. Papai falou pela primeira vez desde que Heather chegou. Sua voz estava firme, mas dava para ouvir a dor por baixo. Ele disse que perdeu 3 anos com suas filhas. Perdeu meu noivado. Perdeu a ajuda. No planejamento do meu casamento, perdeu feriados, aniversários e telefonemas regulares. Ele perdeu a chance de ser pai, porque Heather decidiu que ele não merecia mais esse papel. E essa dor não desaparecia apenas porque ele agora entendia por que aquilo aconteceu. A compreensão não apagava a perda. Heather olhou para o papai, e pela primeira vez desde o casamento, ela pareceu genuinamente desconfortável. Não defensiva, não orgulhosa,
apenas desconfortável, como se finalmente estivesse vendo o dano da perspectiva de outra pessoa. Papai continuou. Ele disse que passou 3 anos pensando que sua família o odiava, pensando que de alguma forma havia destruído seu casamento sem entender como. A confusão e o isolamento foram devastadores, e tudo isso foi fabricado por sua própria filha porque ela não gostava de ser questionada sobre onde ia nas noites de sexta-feira. Os olhos de Heather se encheram de lágrimas. Lágrimas reais, não manipuladoras. Ela sussurrou que sentia muito. Papai disse que desculpas não consertavam as coisas. Desculpas não devolviam aqueles anos a ele. Mas era um começo. Ficamos naquele silêncio pesado por um longo tempo. Rowan finalmente falou e disse que esse era um progresso importante. Heather estava começando a ver além de sua própria experiência. Esse era o primeiro passo para a verdadeira responsabilização. Tínhamos muito mais trabalho a fazer. Mas essa sessão nos fez avançar. Agendamos outra consulta para a semana seguinte e saímos do consultório. Heather saiu primeiro, andando rapidamente para o carro. O resto de nós ficou no estacionamento sem saber o que dizer. Finalmente, mamãe disse que precisava ir para casa e processar tudo. Papai assentiu e disse que ele também. Cada um foi para o seu lado, mas algo havia mudado. A certeza de Heather havia rachado, e essa rachadura era a primeira abertura real para a cura. A próxima sessão de terapia aconteceu 2 dias depois, e a mamãe chegou cedo. Ela sentou na sala de espera com as mãos cruzadas no colo, parecendo nervosa, como se estivesse se preparando para algo importante. Quando Heather chegou, pareceu surpresa ao ver a mamãe já lá, mas sentou-se à frente dela de qualquer maneira. Rowan saiu e convidou todos nós para entrar, e ocupamos nossos lugares habituais no círculo. Mamãe pigarreou e olhou diretamente para Heather pela primeira vez, sem raiva ou lágrimas nublando sua expressão. Ela perguntou se Heather já havia parado para pensar no motivo pelo qual ela fazia tantas perguntas, e verificava as coisas com tanta frequência. Heather começou a dar sua resposta padrão sobre se sentir controlada, mas a mamãe levantou a mão e continuou falando. Ela explicou que, quando Heather nasceu, o médico disse que ela poderia ter complicações, e a mamãe passou o primeiro ano apavorada de que algo desse errado. Esse medo nunca realmente foi embora, mesmo quando Heather cresceu saudável e forte. Cada pergunta sobre dever de casa, ou amigos, ou onde ela estava, vinha de um lugar de querer proteger sua filha, não controlá-la. A voz da mamãe tremeu quando ela disse que sabia que sua ansiedade provavelmente parecia sufocante, mas vinha do amor, não da manipulação. Heather ficou muito quieta ouvindo, e seu rosto mudou de defensivo para algo mais suave. Ela admitiu baixinho que nunca pensou no que motivava o comportamento da mamãe. Ela apenas sentia a pressão e o monitoramento constante, e assumiu que era sob controle. Rowan pediu a Heather para ficar com essa percepção por um momento, e realmente considerar a diferença entre um pai agindo por medo e amor, versus agindo pelo desejo de dominar. Heather assentiu lentamente e disse que entendia o que a mamãe estava dizendo, mesmo que isso não mudasse o quão presa ela se sentia naquela época. Mamãe estendeu a mão através do espaço entre as cadeiras e tocou a mão de Heather brevemente antes de recuar. Não foi perdão e não foi reconciliação, mas foi uma rachadura na parede entre elas. Rowan disse que isso era um progresso significativo, porque Heather estava começando a ver além de sua própria experiência e considerar outras perspectivas. Agendamos outra sessão para a semana seguinte e saímos sentindo que talvez a cura fosse realmente possível, mesmo que levasse muito tempo. 8 semanas haviam se passado, desde o meu casamento quando encontrei Theo para tomar café antes do trabalho e disse a ele que as sessões de terapia estavam realmente ajudando. Ele pareceu aliviado, porque estava preocupado com quanta energia eu estava colocando em consertar minha família. Conversamos sobre talvez planejar uma viagem curta para algum lugar, só nós dois, para celebrar nosso casamento sem todo o drama. Naquela tarde, Juan ligou para me atualizar sobre suas sessões individuais com cada membro da família. Ela disse que Heather estava começando a reconhecer os danos específicos que causou, embora ainda não estivesse pronta para um pedido de desculpas completo. Mamãe estava trabalhando em sua depressão e aprendendo a estabelecer melhores limites com ambas as filhas. Papai estava processando sua raiva de maneiras mais saudáveis e considerando qual papel ele queria na família daqui para frente. O progresso parecia lento, mas real. Perguntei a Rowan se ela achava que algum dia voltaríamos a algo parecido com o normal. E ela disse que as famílias não voltam realmente. Elas apenas avançam para algo diferente. Isso fez sentido. Embora parte de mim quisesse acreditar que poderíamos de alguma forma desfazer o dano e voltar a como as coisas eram antes. 2 meses após o meu casamento, sentei-me em uma cabine de restaurante em frente aos meus pais juntos pela primeira vez em anos. Mamãe havia sugerido o almoço como uma forma de praticar, estar perto um do outro fora da terapia, e o papai concordou, o que me chocou. Eles se sentaram lado a lado, mas não muito perto. E havia um constrangimento óbvio em como eles se moviam no espaço um do outro. Pedimos comida e jogamos conversa fora sobre trabalho, clima e qualquer coisa segura. Então papai mencionou algo sobre uma viagem em família que fizemos à praia quando eu tinha 7 anos. E a mamãe riu. Riu de verdade. Ela acrescentou detalhes que ele havia esquecido. Como Heather foi picada por uma água viva e se recusou a voltar para a água pelo resto da semana. Eles continuaram compartilhando memórias e rindo de coisas que eu mal lembrava. E por aqueles poucos minutos, eles pareciam os pais com quem cresci. Mas então a comida chegou e o momento passou, e eu pude ver o peso se acomodar de volta em ambos. Eles não eram as mesmas pessoas que fizeram aquela viagem à praia. 3 anos de ressentimento fabricado e um divórcio real os transformaram em versões diferentes de si mesmos. Senti uma dor agridoce observando-os, porque podia ver vislumbres do que eles tinham. Mas também sabia que o casamento deles estava verdadeiramente acabado. Eles talvez pudessem se tornar amigos novamente, mas não seriam marido e mulher. Aquele capítulo havia se fechado, mesmo que o final tenha sido escrito por outra pessoa. 3 dias depois, meu telefone tocou, enquanto eu estava no trabalho, e o nome de Heather apareceu na tela. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Ela estava chorando, o que era tão incomum, que perguntei imediatamente o que estava errado. Ela disse que tinha acabado de perder um cliente importante e a situação toda era uma bagunça. Perguntei o que aconteceu, e ela explicou que a esposa do cliente de alguma forma ouviu falar sobre a situação da nossa família através de conexões mútuas. A esposa se recusou a
trabalhar com alguém que destruiu deliberadamente um casamento e convenceu o marido a levar seus negócios para outro lugar. Heather parecia genuinamente chateada e continuava dizendo que não era justo que sua vida pessoal estivesse afetando sua carreira. Sentia aquela raiva familiar subir, porque mesmo agora ela estava focada em como isso a impactava, não no motivo pelo qual aconteceu. Eu disse a ela que as ações têm consequências além das relações familiares, e o que ela fez com a mamãe e o papai sempre a seguiria. Ela ficou quieta e eu podia ouvi-la respirando do outro lado. Ela perguntou se eu achava que ela merecia perder o emprego por causa disso, e eu disse que não sabia, mas sabia que as pessoas nos julgam com base em nossas escolhas. Se ela escolheu manipular e destruir, então as pessoas a veriam como alguém capaz de manipulação e destruição. Essa realidade não desaparecia apenas porque era inconveniente para a carreira dela. Ela desligou sem dizer adeus, e fiquei sentada na minha mesa sentindo-me satisfeita, por ela estar enfrentando consequências reais e culpada por não ser mais simpática. Naquele fim de semana, Caleb ligou e perguntou se podia passar no meu apartamento para conversar. Ele apareceu com café e doces, e sentamos no meu sofá enquanto ele me contava sobre sua última conversa com Heather. Ele disse que estava se encontrando com ela separadamente, das sessões familiares, porque ela parecia mais disposta a ser honesta sem todos assistindo. Caleb achava que Heather estava começando a entender o tamanho do que ela tinha feito, mesmo que seu orgulho não a deixasse admitir totalmente ainda. Ele a tinha visto chorar depois das sessões de terapia, o que era significativo porque Heather raramente mostrava esse tipo de fraqueza. Ela disse a ele que não percebeu quantas pessoas seriam afetadas por suas escolhas e que as consequências profissionais a estavam fazendo reconsiderar suas justificativas. Caleb disse que não era uma transformação completa, mas era um movimento na direção certa. Perguntei se ele achava que ela realmente pediria desculpas algum dia, e ele disse que não sabia, mas estava vendo rachaduras em suas barreiras defensivas. Isso tinha que valer alguma coisa. 10 semanas após o meu casamento, Theo e eu estávamos planejando um jantar de comemoração tardio com nossos amigos que estiveram na recepção. Queríamos realmente nos divertir sem drama familiar pairando sobre tudo. Eu estava fazendo a lista de convidados quando meu telefone vibrou com uma mensagem do papai perguntando se ele poderia ir ao jantar. Encarei a mensagem por um longo tempo, porque foi a primeira vez em 3 anos que o papai pediu para ser incluído em algo na minha vida. Ele perdeu meu noivado e meu planejamento de casamento e tantos momentos normais, e agora estava pedindo para fazer parte desta pequena celebração. Liguei para ele em vez de mandar mensagem de volta, e quando ele atendeu, eu já estava chorando. Eu disse a ele que sim, claro que ele poderia vir, e eu estava muito feliz que ele quisesse estar lá. A voz dele ficou embargada de emoção, e ele disse que já tinha perdido muito, e não queria perder mais nada. Conversamos por quase 1 hora sobre nada importante e tudo importante, e quando desligamos, senti que talvez estivéssemos realmente reconstruindo algo real. Alguns dias depois, mamãe ligou com uma notícia que me surpreendeu. Ela estava saindo com alguém, um homem que conheceu em um grupo de apoio ao luto que frequentava, para pessoas que passavam pelo divórcio. Ela parecia quase tímida me contando sobre ele, como se não tivesse certeza se era certo seguir em frente. Perguntei como ela se sentia, e ela disse que era estranho, mas também saudável olhar para frente em vez de ficar presa no que aconteceu. Ela parecia mais leve quando falava sobre essa nova pessoa e sobre sua vida em geral. Percebi que o divórcio pode ter sido melhor para ela a longo prazo. Embora o método tenha sido terrível e traumático, ela estava tão focada em ser esposa e mãe por tanto tempo que talvez precisasse dessa separação forçada para descobrir quem ela era sozinha. Isso não tornava o que Heather fez aceitável, mas adicionava camadas complicadas ao resultado. 11 semanas após o meu casamento, Rowan ligou para me dizer que Heather havia escrito uma carta para nossos pais. Ela ajudou Heather a trabalhar nela durante suas sessões individuais e achou que representava um progresso real. Disse para mim pelo telefone. Heather reconheceu coisas específicas que ela fez, como plantar o brinco, apagar as mensagens de texto e reservar a falsa viagem de negócios. Ela admitiu que sua resposta ao se sentir controlada foi muito desproporcional à situação real. Ela escreveu que entendia agora quanta dor causou e que a compreensão não apagava o mal, mas era um ponto de partida. A carta não era um pedido de desculpas completo, porque Heather ainda defendia alguns de seus sentimentos mesmo admitindo que suas ações estavam erradas. Mas era mais do que ela havia dado antes. Juan disse que isso era significativo para alguém que raramente admitia culpa sobre qualquer coisa. Ela estava enviando a carta para mamãe e papai naquela tarde e queria que eu soubesse, caso eles ligassem chateados ou emocionados. Agradeci e fiquei com o conhecimento de que talvez Heather fosse realmente capaz de crescer, mesmo que estivesse acontecendo lenta e dolorosamente. 3 meses após o meu casamento, nossa família se reuniu no meu apartamento para jantar. Passei o dia todo cozinhando e limpando, e tentando deixar tudo perfeito porque queria que isso funcionasse. Mamãe chegou primeiro com vinho e flores, parecendo nervosa, mas determinada. Papai veio em seguida, e ele e a mamãe trocaram olás estranhos antes de se acomodarem em diferentes partes da minha sala de estar. Heather apareceu por último e a temperatura na sala caiu quando ela entrou. Papai mal olhou para ela e ela manteve distância dele. Sentamos para comer e a conversa foi forçada e cuidadosa, como se estivéssemos todos andando sobre vidro quebrado. Heather e papai não falaram diretamente um com o outro a noite toda, mas todos ficaram. Todos tentaram. Estávamos todos na mesma sala tentando seguir em frente, e isso teria sido impossível apenas algumas semanas atrás. A tensão era óbvia e desconfortável, mas passamos pela refeição sem ninguém sair ou brigar. Quando todos foram embora, lavei a louça e chorei porque foi tanto um progresso quanto uma prova de quão quebrados ainda estávamos. Durante o jantar, papai tinha me puxado para a cozinha enquanto eu pegava a sobremesa. Ele colocou a mão no meu ombro e me disse: "Obrigado por não desistir desta família." Ele disse que me ver lutar para manter todos conectados o inspirou a tentar mais, mesmo quando parecia inútil. Eu disse a ele que aprendi esse tipo de teimosia com a mamãe, e ele sorriu aquele sorriso triste e concordou. Ele disse que a mamãe sempre foi a pessoa mais forte que ele conhecia, mesmo que tenha levado muito tempo para ele se lembrar disso. Ficamos lá por um momento na minha pequena cozinha, e me senti grata por pelo menos papai e eu termos encontrado o caminho de volta um para o outro, mesmo que a família inteira ainda estivesse se resolvendo. Nossa última sessão de terapia com Ro aconteceu em uma tarde de quinta-feira, no início de fevereiro, quando o sol entrava pelas janelas do escritório dela e fazia tudo parecer mais suave do que realmente era. Mamãe sentou-se no lado esquerdo do sofá e papai sentou-se no lado direito, comigo no meio,
como eu vinha fazendo há 3 meses. Heather chegou atrasada e pegou a cadeira perto da porta como sempre fazia quando não conseguia evitar aparecer. Rowan olhou para suas anotações e depois para cada um de nós antes de começar a falar sobre o progresso. Ela disse que tínhamos feito um trabalho muito difícil enfrentando a manipulação e começando a reconstruir a confiança entre pessoas que foram gravemente feridas. Ela falou sobre como mamãe e papai estavam se comunicando novamente e como eu mantive todos conectados, mesmo quando teria sido mais fácil ir embora. Então ela olhou para Heather e disse que estava feliz que Heather tivesse começado a reconhecer o mal que causou, embora fosse difícil. Mas o rosto de Rowan ficou mais sério quando ela nos disse que a cura desse tipo de traição leva anos, não meses. Ela disse que tínhamos feito um progresso notável em 12 semanas, mas estávamos apenas começando o trabalho real. Ela recomendou que mamãe e papai continuassem vendo seus terapeutas individuais e que Heather continuasse na terapia para trabalhar sobre por que escolheu a manipulação em vez da comunicação honesta. Ela sugeriu que fizéssemos verificações familiares a cada poucos meses, em vez de sessões semanais, para que pudéssemos praticar o que aprendemos, sem depender dela para nos manter conversando. Todos concordaram em continuar trabalhando na reconstrução da confiança porque nenhum de nós queria desperdiçar o progresso que havíamos feito. 3 semanas depois, Theo e eu finalmente entramos em um avião para o Havaí para a lua de mel que deveríamos ter feito logo após o nosso casamento. O hotel nos transferiu para um quarto melhor, quando souberam que tínhamos adiado por causa de uma emergência familiar. E Theo brincou que talvez devêssemos ter mais emergências se isso significasse vistas para o mar tão boas assim. Fiquei na nossa varanda olhando para a praia e percebi que não estava pensando no choro da mamãe, ou na raiva do papai, ou na manipulação da Heather pela primeira vez em meses. Theo veio atrás de mim, colocou os braços em volta da minha cintura e perguntou no que eu estava pensando. Eu disse a ele que não estava pensando em nada e ele riu porque sabia que isso era realmente algo que valia a pena comemorar. Passamos 5 dias nadando e comendo comida demais e dormindo até tarde, e não checando meu telefone a cada 10 minutos, para ver se alguém da minha família precisava de alguma coisa. No nosso terceiro dia, eu estava deitada na praia lendo um livro quando Theo perguntou se eu achava que algum dia teríamos um jantar em família normal, onde ninguém estivesse processando traumas. Eu disse talvez em alguns anos, e ele disse que isso era bom o suficiente para ele. Estar longe de todo o drama familiar me ajudou a ver quanto trabalho todos tinham feito. Mamãe estava indo para a terapia e estabelecendo limites. Papai estava conversando comigo regularmente e tentando com Heather, mesmo que fosse difícil. Heather estava pelo menos admitindo que causou danos, mesmo que não estivesse se desculpando totalmente ainda. Eu podia realmente relaxar sem me preocupar constantemente com a próxima crise, ou quem precisava de mim para consertar algo. Quando voltamos para casa, encontrei a mamãe para um café, no lugar perto da casa dela que ela frequentava desde que eu era criança. Ela parecia diferente de alguma forma e levei 1 minuto para perceber que ela parecia feliz. Não uma felicidade falsa ou forçada, mas genuinamente em paz de uma maneira que eu não via desde antes do divórcio. Ela me contou sobre uma aula de pintura que começou a fazer e um clube do livro em que entrou e como estava pensando em voltar para a escola para terminar sua graduação. Perguntei se ela estava bem e ela disse que estava genuinamente feliz pela primeira vez desde antes de tudo desmoronar. Ela disse que trabalhar a manipulação com Rowan a ajudou a se entender melhor. Ela percebeu que passou 28 anos sendo esposa e mãe sem descobrir quem ela era apenas como ela mesma. Mamãe disse que gostaria que não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, mas o divórcio a forçou a construir uma vida que era dela, em vez de apenas fazer parte da vida de outra pessoa. Ela estabeleceu limites melhores comigo e com Heather sobre o quanto se envolvia em nossas escolhas. Ela disse que encontrou paz com o desenrolar das coisas, mesmo que o método tenha sido terrível e traumático. Vê-la falar sobre sua aula de pintura e seus novos amigos me fez perceber que, às vezes, as piores coisas que nos acontecem levam a um crescimento que não teríamos escolhido, mas de que precisávamos de qualquer maneira. 6 meses após o meu casamento, eu estava fazendo o jantar no meu apartamento quando percebi que nossa família estava em um lugar muito melhor, mesmo que não estivéssemos totalmente curados. Mamãe e papai tomavam café juntos a cada poucas semanas e conseguiam rir de velhas memórias sem o ressentimento fabricado que Heather havia construído entre eles. Eu conversava com o papai regularmente e ele começou a vir para jantares na minha casa e perguntar sobre a minha vida, de maneiras que não fazia há anos. Heather ainda estava em terapia trabalhando em seus problemas de controle e, por quê, escolheu a manipulação em vez da conversa honesta quando se sentia sufocada. Meu casamento estava mais forte, porque tínhamos enfrentado uma enorme crise familiar juntos em nossos primeiros meses e descobrimos como apoiar um ao outro em coisas realmente difíceis. A vida não era perfeita, e algumas feridas sempre estariam lá. Papai e Heather mal se falavam, e provavelmente não teriam um relacionamento próximo por anos, se é que algum dia teriam. Mamãe ainda tinha momentos em que ficava triste com o divórcio e o tempo que perdeu. Eu ainda ficava com raiva às vezes quando pensava em como Heather destruiu nossa família porque não gostava de ser questionada sobre o dever de casa. Mas estávamos todos seguindo em frente, em vez de ficar presos na dor e na raiva. Estávamos construindo algo novo a partir dos pedaços quebrados e isso era o suficiente por enquanto.